Bem, o Supremo está julgando ações contra normas do Marco Civil da Internet. Hoje, a sessão plenária foi dedicada ao voto do ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos que discutem a regulamentação das redes sociais e a validade de trechos do Marco Civil da Internet. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. As plataformas de redes sociais são responsáveis pelo que os usuários publicam. Uma lei de 2014, o chamado Marco Civil da Internet, estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O artigo 19 dessa norma prevê que os provedores só são punidos quando descumprem uma ordem judicial para a retirada de determinado conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados pelos usuários. 2 recursos discutem essas responsabilidades. No primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Facebook questiona uma decisão da Justiça que o obrigou a derrubar um perfil falso e fornecer dados a respeito do computador usado para criar a conta. No segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux, o Google questiona se pode responder na Justiça ao armazenar ofensas escritas por usuários e se deve fiscalizar o conteúdo previamente. Primeiro a votar, o ministro Dias Toffoli criticou a imunidade das plataformas digitais conferida pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade civil ao descumprimento de ordens judiciais. Não há diferença entre o real e o virtual. Essa é a realidade hoje do nosso dia a dia. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. Toffoli destacou que as redes sociais priorizam o lucro, promovendo inverdades e conteúdos nocivos. Também chamou a atenção para o poder dos algoritmos. Aqui nós também verificamos que aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências, eles também poderiam identificar, esses mesmos algoritmos, as inverdades. Eles poderiam verificar a publicidade falsa. O ministro apontou que as redes sociais são moldadas por tendências e da falsa ideia de liberdade de expressão. Se nós levarmos a absoluta liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido por todos os tribunais do país. O julgamento será retomado nesta quinta-feira com o voto dos demais ministros.